Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero aqui passar algo da parte do Senhor antes de nós iniciarmos. Aleluia. Algo que o Senhor ministrou no meu coração. E eu creio que o Senhor irá falar com você também. Nós estamos tendo aula de discipulado na igreja, né? Para as pessoas que são novas convertidas. E também a aula de batismo junto, para aqueles que querem se batizar após terminar o discipulado. E na classe, eu sou professora do discipulado, juntamente com meu esposo. E tem adolescentes, né, de 14 anos, de 12, tem pessoas de 20, tem pessoas de 60 e tem pessoas de 40, 38 na sala. Então é uma sala bem mesclada. E por que eu tô falando isso? Porque o Senhor falou comigo. Aí eu disse assim, meu filho, não era bom a gente separar as salas não? Porque os adolescentes misturados com as pessoas mais de idade, né? Às vezes pode ser que não combine, pode ser que não encaixe. Aí o pastor, né, meu esposo, ele olhou assim pra mim, aí ele disse assim, mas eles estão na mesma linha de conhecimento. Aí o Espírito Santo ministrou no meu coração, o Espírito Santo falou comigo. E o Senhor, ele diz assim, tem pessoas que mesmo que tenha idade, elas estão na mesma linha de conhecimento daqueles jovens iniciando, porque iniciaram agora. Você tá entendendo? Aleluia. Então a idade não define o nível. E às vezes a gente acha que a nossa idade, ela define o nível que nós estamos. E não, porque aceitaram Jesus e estão aprendendo ali a caminhar. Uns mais novos, uns mais velhos, porém naquele nível, independente da idade. E às vezes a gente olha para uma pessoa mais velha e a gente acha que ela tem uma certa maturidade e muitas das vezes não tem. E às vezes a gente olha para uma pessoa mais jovem e a gente ali desclassifica ela, achando que ela não tem maturidade e às vezes ela tem mais maturidade do que aquele, aleluia, que você acha que tem maturidade. Entende? Por quê? Porque o nível não vem de maturidade pela idade, mas pela entrega e pela busca. Então tem pessoas que elas têm uma idade avançada, mas não têm níveis de maturidade. São iniciantes. Tá entendendo? E o Senhor começou a ministrar no meu coração que nós não devemos olhar para a idade. Nós devemos olhar para o quê? Para a experiência, para os níveis, tá? Porque é isso o que conta. Entende? E muitas das vezes Deus nos prova e nós não sabemos o porquê de tanta prova. Não sabemos o porquê de tantas lutas. E são essas provas, essas guerras, esses embates que nos faz mergulhar mais em Deus, para que nós venhamos criar um relacionamento mais profundo e íntimo com o Senhor. E é nas guerras, nas batalhas, nas pelejas, que esses relacionamentos, eles são criados. Lembra de Jó? Jó era cercado de bens, Jó era cercado de filhos, porque o Senhor cercou Jó. Mas Jó não conheceu Deus
no momento da alegria. Jó conheceu Deus no momento da dor. E as provas e as lutas, elas vêm para que eu e você nos mergulhe nos pés do Senhor. Antes eu ouvia falar, mas agora os meus olhos te veem. Foi o que Jó falou. Em meio à prova, em meio à angústia, em meio à situação, ele diz que agora, aleluia, ele via, não só ouvia falar. Então a luta, a peleja, a tribulação, ela gera dentro de nós intimidade. O meu encontro com Jesus não foi na igreja. Na igreja eu só levantei a mão por pura pressão. O meu encontro com Jesus foi dentro do meu quarto, no secreto. Em meio a uma grande prova que eu passei na minha área sentimental. Tem pessoas que não encontram Jesus na igreja, mas Jesus se revela para elas no secreto. E eu descobri o amor de Deus. Eu descobri a presença de Deus na intimidade do meu quarto, no secreto, no auge de uma decepção amorosa, de uma dor profunda. Porque antes eu ouvia falar, mas agora eu sentia, mas agora eu carregava, mas agora o Senhor estava em mim. Então são nesses momentos em que eu e você, nós mergulhamos no que Deus tem para nós. Então a guerra, a dor, a dificuldade, ela está produzindo em você um relacionamento com Deus. Não ache que o que você está passando é em vão. Não ache que o que você está vivendo é em vão. Pelo contrário. Você está orando, você está jejuando, você está buscando por conta da situação. Porque a situação, ela não nos afasta de Deus, mas ela nos leva para os pés de Deus. Ela nos leva para a presença de Deus. A situação não afastou Jó de Deus. A situação levou Jó a conhecer Deus mais profundo. A situação que Jó viveu levou ele a conhecer Deus de uma forma que ele não tinha ainda conhecido. E o Senhor, ele falava ao meu coração e ele dizia, essa situação, ela vai fazer com que você me conheça de uma forma mais profunda e intensa. De uma forma mais funda. Porque o Senhor diz para você que ele não te chamou para estar no raso. O Senhor diz para ti que ele não te chamou para estar na superfície. Mas o Senhor te chamou para descer as águas profundas. Para mergulhar. Para se aprofundar no que ele tem para com você. Aleluia. Tem coisas que Deus nos entrega somente no fundo. Tem coisas que Deus coloca nas nossas mãos quando nós descemos mais profundo. Quando os discípulos chegam daquela noite de pescaria que não pesca nada, o Senhor manda eles levar o barco para um lado mais fundo. Porque tem coisas que Deus só entrega a mim e a você quando nós descemos mais fundo. Quando nós mergulhamos mais fundo. Quando nós entramos mais.
E você sabia que tem muita coisa para Deus entregar nas tuas mãos? Você sabia que tem muita coisa para Deus te dar? Mas não vai ser no raso? Vai ser no fundo, no profundo? Porque muitas das vezes nós esperamos que Deus faça naquele mesmo nível aonde nós estamos. Quando o Senhor fala ali, quando o Senhor Jesus fala com os discípulos e diz: leve o barco para o lugar mais fundo. Tem vitórias que não vai ser no mesmo lugar. Não vai ser no mesmo nível. Vai ser em um nível diferente. Vai ser em uma profundidade muito maior. Aleluia. E o Senhor, Ele está dizendo para você: o nível de profundidade a qual eu vou te levar vai ser um nível muito maior. Aleluia. Vai ser um nível que quem está no raso não vive o que o Senhor tem para entregar no fundo. Então, muitas das vezes o Senhor nos muda de profundidade e muitas das vezes o Senhor nos muda de lugar, de posição, para que Ele venha entregar a nós aquilo que Ele tem para colocar na nossa mão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando eu falei que eu não conheci Deus na igreja, que eu conheci Deus dentro do meu quarto, foi porque quando eu aceitei Jesus, eu fui por pura pressão. Antes, as pessoas, elas iam, insistiam que você fosse lá pra frente aceitar Jesus, sabe? E ficou uma coisa muito constrangedora pra mim, mas eu sabia que era o trabalhar de Deus, tá, irmãs? Eu sabia que ali eu fui, mas também nunca saí depois daquele dia. Só que eu não fui como aquelas pessoas vai chorando, como aquelas pessoas vai ali sentindo. Não, eu fui porque eu coloquei na minha cabeça, eu vou, porque aqui estão pedindo para mim ir, e se eu não for, não vão sair do meu pé, então eu vou aceitar Jesus. E amanhã eu me desvio. Esse era o meu pensamento. Eu fui, até hoje eu estou, para a glória de Deus. Então, meu encontro com Jesus não foi ali, naquele dia. Ali foi a minha convenção. O meu encontro com Jesus foi dentro de um quarto, aonde eu estava decepcionada, arrasada, por conta de um término de um namoro. Nunca falei sobre essa questão aqui, né? Mas quem conhece meu testemunho sabe do que eu passei, né? Então, eu tinha um relacionamento antes do meu esposo com um jovem de dentro da igreja. E naquela época, os jovens casavam cedo. Eles não namoravam por namorar, eles namoravam com um propósito. E qual era o propósito? Casar. O propósito do namoro cristão, casamento. E hoje também era para ser assim, né? Ou seja, eu vou namorar para mim casar. Só que hoje as pessoas, elas se estruturam, elas se preparam. Naquela época, não. Geralmente, você namorava, casava. Isso, eu casei com 17 anos. Então, eu namorei um jovem da igreja antes do meu esposo. E os planos eram de casar. Os planos eram lindos, perfeitos. Só que um certo dia, esse jovem, depois de um ano de namoro, ele chegou pra mim na escola e falou que ele não gostava mais de mim, que ele gostava da minha melhor amiga. E ali eu fiquei muito mal. Só que a minha amiga, ela foi amiga, ela não quis. Ele disse se ele gosta de mim ou não, aí é problema dele. Eu não correspondo os sentimentos dele.
Mas eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito, muito, muito ruim. E eu sofri muito nesse término de relacionamento. E eu disse a Deus que eu não queria mais ninguém na minha vida. Que eu não queria mais me relacionar com ninguém. Então eu me fechei. Eu me bloqueei. Eu não queria conhecer ninguém. Porque eu me prendi dentro de uma coisa que eu idealizei. Entende? Que eu queria. Mas não tem como uma coisa acontecer se só um quer, o outro não quer. Entende? E eu orei, eu busquei. Deus confirmou? Sim. Deus confirmou, mas a pessoa não quis. E aí? Livre arbítrio. Quem não quis foi ele. A minha vida não ia parar por causa de alguém que não quer a promessa. Por causa de alguém que não quer viver o que Deus tem. E aí o Senhor, ele mudou o quê? A rota. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós se apegamos às coisas que Deus sabe que no futuro vai dar problema. E eu louvo a Deus pelo o giro que o Senhor fez. Porque quem conhece a minha história desde a mocidade sabe o que foi que Deus fez. E como foi que eu casei com meu esposo. É um guerreiro. Porque ele me conquistou quando eu estava dilacerada. Quando eu não queria saber de ninguém. Quando eu esperava por algo que eu idealizei na minha mente que iria acontecer. Por quê? Porque o Senhor tinha abençoado. E eu fiquei me pegada. Fiquei apegada naquilo ali. Até que o Senhor teve que usar alguém para mim dizer que a promessa, o Senhor estava mudando a rota. Porque a pessoa não queria a promessa. E Deus não obriga ninguém a querer promessa. Deus não pega ninguém pelos cabelos e obriga a se casar com uma pessoa. E tem pessoas que acham que isso acontece. Deus abençoa quando os dois estão em conjuntos. Deus abençoa quando os dois estão no mesmo propósito alinhado. Mas e aí? Deus prometeu a mim. E ele não quis. Aí é problema dele. O preço quem vai pagar é ele. Peça a liberação. Para você viver o que Deus tem para você. Você não vai ficar pegado a uma coisa que não vai acontecer porque o outro não quer. Então você precisa entender as direções de Deus. Você precisa entender o que Deus tem para você. Você precisa entender o que os céus preparou para a sua vida. Profecia de relacionamento, minha gente, é muito complicado. Porque só acontece se os dois quiserem viver o mesmo propósito. Eu tô falando não de um casamento que o marido abandonou, que tem uma aliança, que tem uma ligação. Mas eu tô falando de algo que ainda não tem ligação nenhuma no mundo espiritual. Entende? Então isso acontece como aconteceu com Isaac e Rebeca. Porque o Senhor tinha um propósito muito grande naquilo ali e os dois quiseram. E o Senhor usou um profeta para mim e disse: eis que eu te libero.
Eu nunca contei isso aqui, né? Eis que eu te libero. O que eu tenho para você não vai mudar. O que eu tenho para você continuará. O que eu tenho para você vai acontecer. Mas estou eu mudando a rota da tua vida e da tua história. E quem me conhece sabe das profecias, porque viram. Apareceu meu esposo. E eu tinha dito a Deus, eu não caso de jeito nenhum. Eu não caso mais. Eu não quero ninguém. Depois eu mudei minha oração e disse, eu só namoro se for para eu casar. E casar rápido, por isso que eu casei com 17 anos. Só que quando o meu esposo chegou na minha vida, eu ainda gostava desse rapazinho. Entende? E ele falou assim, eu gosto de você. E eu disse, não, eu não gosto de você. Porque eu gosto do fulano. E ele disse, mas eu vou lhe conquistar. E eu disse, então tu me conquista. Qual é a mulher que não gosta de ser conquistada? Eu não ia dizer pra ele que eu gostava dele se eu não gostava. Porque eu tinha acabado de passar uma decepção de alguém que chegou pra mim, depois de um ano de namoro, e disse que não gostava de mim. Então, como era que eu ia alimentar um sentimento a alguém se eu não correspondia? Então, a gente começou a namorar. A gente terminou muitas vezes, umas 5, eu acho. E o Senhor falou ao meu coração que o Tiago, ele era o meu marido. Que ele era o meu esposo. Só que eu disse, como é que ele é meu esposo se eu não gosto dele? E daí eu sei que da última vez a gente terminou. Ele viajou. No que ele viajou, eu senti falta. E eu gosto muito de observar meus sentimentos. Eu sempre observei as minhas emoções. E eu disse, minha nossa, que coisa estranha. Como é que eu não gosto de alguém, mas eu sinto saudade da pessoa? Está errado. Foi aí aonde eu descobri que eu gostava dele. Só que nós estava terminado. E daí eu tive um sonho à tarde com ele. E Deus sempre me usou desde da mocidade em sonhos. Eu tive um sonho com ele. E aí eu liguei para ele, pedi para ele ir na minha casa. Eu fiquei esperando ele na porta. E ali a gente sentou na calçada. E eu falei para ele o que eu tinha sonhado. Só que ele falou assim para mim, eu preciso sair daí, acho que eram umas 7h30, porque eu tenho um encontro. Eu digo, eita, meu pai, tem um encontro. Agora perdi. Não tem aquela sensação de perda? Eu disse, já era. O que é que eu vou dizer? Eu vou dizer que eu também preciso sair cedo para mim não ficar por baixo. Vou dizer que eu tenho um encontro. Mas eu não tinha encontro. Nenhum. Eu só não queria ficar por baixo. Só que, nessa conversa, ele olhou pra mim e disse, cadê o teu encontro que tu não foi? E eu ri, eu disse que eu não tinha encontro, que eu tinha mentido. Só que ele tinha de verdade um encontro. E acabou que eu contei o sonho pra ele. E ele não foi pro encontro dele. E nós voltamos. E no que nós voltamos, eu falei pra ele pra gente fazer uma campanha. Porque eu tinha um sentimento por ele. Mas eu queria saber qual era o sentimento. E nós fizemos essa campanha de 7 dias, 5 horas da manhã. E eu disse a Deus que se o Senhor tivesse propósito comigo e com ele, que durante esses 7 dias o Senhor colocasse amor no meu coração por ele. E quando foi no 3º dia de campanha, o Senhor me deu um amor muito grande.
pelo meu esposo. Com 6 meses nós noivamos e com 1 ano a gente casou. Então, o que eu quero dizer para você? E nisso tudo, que tem pessoas que elas estão esperando por algo ou alguém que não quer viver a promessa com ela. Que não quer viver o que Deus tem com ela. E o que eu quero dizer para você? Que o que Deus tem na sua vida não vai deixar de acontecer porque o outro não quer. Deus levanta alguém. Irmãs, é diferente namoro de casamento. Entenda, eu tô falando de namoro. Deus levanta alguém que queira marchar junto com você dentro do propósito. Mas, pastora, Deus tinha confirmado. Mas, pastora Jéssica, Deus tinha falado? Tinha, mas não quis. Quando a promessa é sobre você, você que é o responsável por ela. Mas quando a promessa, ela abrange outros, o outro tem que querer. Você entende? E tem pessoas que não querem viver, preferem pagar o preço. E não querem viver o que Deus tem para elas. E o que Deus tem com você, independente do outro querer ou não, Deus faz acontecer, nem que seja com outra pessoa. Tô falando namoro, tá? Então tem pessoas apegadas, tem pessoas esperando por coisas que não vai acontecer. E eu não vim aqui lhe desmotivar, mas eu vim aqui para você orar a Deus e pedir para Deus recalcular a rota da tua vida e da tua história. Aleluia. Eu vim aqui para você pedir a Deus, para Ele recalcular a tua vida por completo. Por quê? Porque você não vai ficar parada, estacionada por causa de um marmanjo. Tem certeza que nem bonito é. Porque não quis tu. Uma coisa linda dessa de Jesus. Perfeita e agradável aos olhos do Senhor. Aí tá aí chorando, se lamentando por uma coisa horrível. Aí Deus dizendo, tem um príncipe para você. Tem uma coisa linda para tu. E tu pegando essa coisa feia aí. Vai ser uma coisa bonita para outra. Você tá entendendo? O que Deus tem para você é sempre melhor. O que Deus tem para você é sempre maior. E as promessas de Deus, elas vão se cumprir na tua vida. As promessas de Deus, elas vão acontecer. Elas vão. No tempo certo, na hora certa, acontecerá do jeito que Deus falou. Irmãs, se for bonito, não é inteligente. Se for inteligente, não é bonito. Sempre tem que ter alguma coisa, já perceberam? Então, assim, vai andando pra frente e você vai descobrir. Glória a Deus, não quero te desmotivar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que Deus tem pra você é muito maior. O que Deus tem pra você é grande. E o Senhor, Ele fala contigo hoje aqui
para você ouvir a voz dele, para você entender a voz dele, que ele é. E o que ele tem não vai deixar de acontecer porque B, C, D não quis. Vai acontecer. Então descanse o teu coração. A pessoa preparada por Deus para a sua vida vai chegar. Se o preparado, abençoado, que Deus falou, não quis, Deus vai preparar, aleluia, outro no lugar. Saul achava que era insubstituível. E o Senhor levantou Davi. Vasti, o Senhor levantou Esther. Não tem ninguém insubstituível, só o Senhor na nossa vida. Tá entendendo? Se não quer a promessa, Deus levanta outro, mas acontece. Se o Senhor falou que você vai casar, você vai casar. Se o Senhor falou que você vai ter uma família, você vai ter uma família. Independente se seja com essa pessoa ou não. Mas vai acontecer. Agora, o que você precisa entender e compreender e estar aberta para o que Deus ele trará. Porque muitas das vezes nós não queremos, não queremos o que Deus traz. Por quê? Porque a gente conjectura na nossa mente uma coisa. E muitas das vezes não é o que a gente planejou. Por quê? Porque o outro não está aberto a viver isso. Entende? Porque o outro não está aberto a viver o que Deus tem. Deus não mente. De jeito nenhum. E nunca mentiu. Mas tem promessa na vida da gente que só acontece se nós permitimos que ela aconteça. O Senhor não é invasivo. O Senhor não é invasivo. Você acha que aquele tanto de gente que o Senhor tirou do Egito, que morreu ali no deserto, eles não tinham uma promessa? Tinha, não viveram. Por quê? Porque saíram debaixo daquilo que Deus tinha para eles. Deus mentiu? Não, nunca. Agora tem promessas que elas só acontecem se nós permitimos que ela aconteça. Você entende como é? Só que o que Deus tem para você, independente se seja com esse abençoado feio que você tá aí chorando e lamentando e ele não quer, ou com um abençoado bonito que Deus vai trazer, vai acontecer. Agora esteja aberta para viver o que Deus tem para você, para aceitar o que Deus quer lhe entregar. Porque Ele vai lhe entregar. E vai ser muito lindo quando o presente de Deus vier. E o presente de Deus vem, viu, sem enrolada nenhuma. Presente de Deus não vem com enrolação, não. Se vier com enrolação, com amarração, não é presente de Deus, não. É armadilha de Satanás. Viu? Vou logo dizendo, abra do olho, que presente de Deus não vem amarrado, não. Presente de Deus vem bonitinho. Viu? Se vem amarrado é laço. Se vem cheio de coisa, pode tirar a mão. Porque Deus não tá no negócio, não. Presente de Deus. A cor toda enrolada. A coisa toda tenebrosa. Tá repreendido em nome de Jesus. Jesus não tem isso pra tu, não, viu? Ele não tem isso pra tua vida, ele não tem isso pra tua história. O que o Senhor tem é coisa boa.
O Senhor não tem prato, o Senhor tem banquete para você. Viu? O Senhor quer lhe colocar na mesa para se sentar, ser servida. Não para estar comendo de farelos. Porque você não nasceu para comer farelos, não. Você não nasceu para comer migalhas, não. Deus te fez para sentar à mesa. Aí vem um bicho feio desse, dizer que não quer tu e tu fica aí, triste. Pelo amor de Deus, se valorize. Uma coisa linda dessa de Jesus, cheirosa. Aí vem um filisteu desse, falando que não quer. Quem perdeu foi ele, você se livrou. Você se livrou. Então, levante sua cabeça. Tome um banho, passe perfume, fique bonita. Poste uma foto. E ainda bote esperando no Senhor, porque Ele preparou o melhor para mim e me livrou. A armadilha já estava armada, mas Deus fez eu escapar. Você está entendendo? Porque é assim, irmãs. É assim que Deus, Ele faz. E o Senhor diz para você, eu vou fazer. O Senhor diz para você, eu vou operar. E aquilo que lhe doía, aquilo que lhe machucou, você verá que o que eu vou colocar na sua vida vai ser tão lindo que vai valer a pena. Todo o tempo de espera, de angústia sofrido. Todo o tempo de tristeza que você viveu. Porque o Senhor, Ele fará você viver com riquezas de detalhes. O Senhor vai preparar tudo para você. Eu sinto uma graça de Deus aqui. O Senhor vai preparar tudo. E a sua história, ela será um testemunho para você contar. Deus não vai preparar alguém por causa da tua solidão. Deus não vai preparar alguém, aleluia, por causa que você sofreu uma decepção. Mas Deus, Ele vai preparar alguém que vai somar. Que vai curar. Que vai ser bálsamo para a sua vida. Porque o Senhor, Ele te sustentará. E o melhor de Deus vai chegar na tua história. Tu vai assim olhar para trás. Vai ter casamento, viu? Eu via como se fosse uma noiva subindo ao altar. Aleluia. Toda vestida de branco. Louvado seja o nome do Senhor. E sabe, quando olha assim e vê a concretização de um sonho, você vai olhar para trás e você vai ver que valeu a pena. Aleluia. A espera em Deus. Porque o Senhor, Ele não erra. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele não atrasa. O Senhor é pontual e Ele chega na hora exata. Amém? Glória a Deus. Deixa eu entregar aqui algo da parte do Senhor.
Agora, eu via como se fosse um vale de ossos secos. Glória a Deus. Eu via como se alguém estivesse vivendo uma estação triste, uma estação de angústia, uma estação de sofrimento, uma estação de desespero. E o Senhor, ele falava ao meu coração agora, que é para alguém específico, tá? Não é mais sobre casamento, relacionamento. E o Senhor, ele falava ao meu coração que ele mudará o vale de ossos secos. Que ele transformará o vale de ossos secos. E o que hoje é visível como derrota na tua vida, o que hoje é visível como vergonha na tua história, o que hoje é visível como perda, aleluia. Deus manda dizer que o cenário vai mudar. Deus manda dizer que o cenário não será o mesmo. O Senhor diz, vou eu transformar a situação que pesa hoje, tá tu entendendo? Vou eu transformar, aleluia, o cenário que você se encontra hoje, o que é doloroso, em um cenário completamente diferente, em um cenário completamente novo, aleluia. Porque quando o profeta Ezequiel, ele profetiza sobre os ossos, ele se junta a um grande rebuliço e aquele cenário é mudado. E tu pedisses a Deus para ele mudar o cenário. Tu pedisse a Deus para ele mudar a questão. Tu disse, Senhor, eu não aguento mais olhar para este cenário de derrota. Senhor, eu não aguento mais olhar para essa situação. Porque eu preciso de uma intervenção divina. Eu preciso de um milagre. Eu preciso que o Senhor entre. Porque as coisas não estão boas. E o Senhor diz para ti que ele visita este cenário. Aleluia, que você se encontra e que você tem visto só dor. Ele diz que visita para mudar. Ai, ele diz para ti o que tu vê em ruínas, o que tu vê em derrotas, o que tu vê caído, o que tu vê fora do lugar, o que tu vê destruído. E der pra suplicar. Aleluia, tu vai ver transformado, tu vai ver restaurado, tu vai ver mudado, tu vai ver transformado, rapado e decaço e aná, porque eu sou o Senhor que vou me manifestar.
Eu vejo o Senhor te pegando pela mão. Eu vejo o Senhor te pegando pela mão dentro deste cenário. A palavra do Senhor diz, aleluia, que o Senhor manda o profeta dar uma volta sobre o vale. Em outras traduções, em volta. O Senhor diz para ti, vou eu te tirar da vergonha. O Senhor manda dizer, muitos olham para você e vê você dentro deste serrebicaço ideia. Dentro desse cenário. E acha que tu vai permanecer. Aleluia. Dentro dessa situação. E que não haverá mudança nenhuma. Porque até tu acha que não vai haver mudança. Até tu acha que não vai haver transformação. Mas digo para você que dentro deste cenário vai haver um grande reboliço de mudança. Porque vou eu transformar, vou eu mudar, vou eu fazer, vou eu operar. Eu te pego pela mão para dar uma volta dentro do cenário, para que tu veja como ele se encontra hoje. Tá tu entendendo o que eu estou falando contigo? Porque assim te diz o grande eu sou, aquele que é pai, aquele que é esposo, aquele que é marido, aquele que compreende. Ele diz, eu te pego pela mão para dar uma volta dentro do cenário, para tu saber como é que ele se encontra. Arabrasui de camanapia. Rabrasui de. Tu vai ver como ele se encontra. Porque tu vai ver a mudança que eu farei. Araibiasui de camanapia. Ararabasui de. Tu vai ver a transformação que acontecerá. Porque assim te diz o grande. Aleluia, eu visito o teu vale. Eu visito o teu vale. Eu te pego pela mão e eu te digo que tu não vai ser envergonhada. Que tu não vai ser, aleluia, envergonhada. Haverá transformação, haverá reboliço, haverá barulho, haverá, aleluia, ruído. Ossos voltaram para o lugar. O Senhor diz, haverá manifestação de coisas que vão voltar para o lugar, porque eis que eu dou uma ordem, e sobre a minha palavra eu ordeno, aleluia, que volte para cá. Eu não sei o que precisa voltar para o lugar. Na praia sou. Eu não sei o que precisa voltar para o lugar. Mas o Senhor diz que há ordem no céu. O Senhor diz que há comando e Ele está entregando nas tuas mãos. O Senhor diz, recebe. Porque vai voltar para o lugar. Na praça. Mas estava tudo destruído. Mas estava tudo bagunçado. Mas estava tudo enrolado. Oh, e ele abraçou para cá. Mas quando se há ordem do céu, o que está enrolado é desenrolado, o que está bagunçado é organizado, aleluia, o que está fora do lugar volta para o lugar, e o Senhor manda dizer para você que Ele está dando ordem.
Ele diz, estou eu dando ordem. Anapracaçui de camanahas. Ele diz, estou eu organizando. Tem coisas, aleluia, que tu fala assim, Senhor, mas está muito enrolado. Mas está muito preso. Iriadarabaçui de kemenehas. E o Senhor manda dizer para você, mas existe ordem do céu. E quando se tem ordem do céu, aleluia, até o que está enrolado se movimenta. A Bíblia vai dizer que Lázaro estava morto. Jesus chama para fora. E mesmo ele enfaixado, ele estava enrolado. Ele sai. Por causa da ordem. Você está entendendo o que uma ordem é capaz de fazer? Você está entendendo o que uma ordem é capaz, aleluia, de fazer? Se tem ordem, minha filha, pode estar enrolado. Se tem ordem, pode estar complicado. Se tem ordem, pode estar amarrado. Aleluia. Mas se a ordem desceu, a terra tem que obedecer e acatar o que os céus falou. E o Senhor manda dizer para você, os céus falou. E eu, aleluia, diz o Senhor, vou fazer, vou operar, vou transformar, vou mudar, e não tem quem possa impedir. Aracaçou de Arabas. Não tem quem possa impedir, porque agindo o Senhor, não tem quem peça. Agindo o Senhor, chega na tua mão. Agindo o Senhor, tem liberação. Agindo o Senhor, tem mudança. Vai ter mudança. Na prada e a suide que mene a suide e arabas. Ararabasui de ka diase. Anapraka soi de ha. Vai haver mudança. No Vale de Ossos Secos houve mudança. Aleluia. Não ficou como estava. E o Senhor está dizendo, não vai ficar como está, vai haver mudança. Não vai ficar como está, vai haver transformação. Não vai ficar como está, vai haver o quê? Riboliço. Iricamanagassuiderei. Arararabasouri, ararabahas. Porque o Senhor Deus diz, aleluia, que Ele é. E o Senhor diz para ti, aleluia, que ainda antes que houvesse dia, Ele já era. E que não tem ninguém que possa escapar da mão dEle. Ararabasui de kemeneias. Porque agindo Ele, não tem quem peça. Ararabarabasui de rebas. Agindo Deus, não tem quem peça. Aleluia. E o Senhor diz, eu visito o teu vale para trazer mudança. Eu visito o teu vale, aleluia, para trazer uma grande transformação. A mudança que Deus fará na tua vida será muito rápida. Aleluia. E nem você entenderá. A mudança que Deus fará na sua vida será muito rápida. E nem você entenderá. Aleluia. Porque tem coisas que Deus age. Aleluia. No já. No agora. No logo.
Decai, suideriarabas. E você não está atrasada. Tira isso da tua cabeça. Você está sendo alinhada. Porque muitas das vezes o inferno coloca na tua cabeça que você está atrasada. Aleluia. Só que tudo que você viveu foi um alinhamento para as mudanças que acontecerão. Para as mudanças que vão ocorrerão. Araba, araba, asuideka. Iribidehaço. Eu vejo como se fosse mudanças, aleluia, de território, sabe? Aleluia. Eu vejo como se fosse mudanças de território. Só que ao mesmo tempo eu também vejo bandeiras sendo fincadas. Eu vejo como se fosse bandeiras fincadas em terra seca. Você entende o que Deus mostra? Aleluia. Porque mesmo em desertos, em terras secas, em momentos de dor e de escassez, eu vejo bandeiras sendo fincadas em sinal de vitória dentro de situações. Aleluia. Na praia de Priaçuideca. Anderra sou ideca ideca. E eu vejo assim várias bandeiras de Iaçuideca. Mana pra praço. E o Senhor manda dizer para você, aleluia, que Ele é Deus que fará você levantar bandeiras, aleluia, dentro de estações aonde foram secos, aleluia, aonde você enfrentou secas, desertos, humilhações. Mas o Senhor também diz, aleluia, que também há mudança, aleluia, de territórios. Aleluia. O Senhor também diz, aleluia, que Ele fará, aleluia, você levantar não só uma bandeira, não só duas bandeiras, mas muitas bandeiras dentro de áreas, aleluia, que você nunca imaginou que você, aleluia, conseguiria vencer. Então pare de achar que está fora do tempo, porque você está dentro do tempo que Deus tem para você, viu? Há um relógio, e o relógio de Deus não é igual ao relógio humano. E o Senhor diz para ti, aleluia, que há um tempo e este tempo que você está inserida é dentro da vontade do grande. E te pra cabanto nebiaste. E ele iria suide pra cabarras. Diz pra ti, aleluia, vou eu fazer você sair. Vou eu fazer você, aleluia, marchar. Vou eu fazer você, aleluia, avançar. E o Senhor diz para ti, aleluia, quando você começar a entender, você vai ver o vale transformado, você vai ver o vale mudado, você vai ver que aquilo que era morto, que aquilo que não há labor de que não tinha vida,
ganhando formato. Porque o Senhor diz para ti, aleluia, eu vou visitar você. Eu vou visitar, aleluia, o teu íntimo, trazendo confirmação para que você entenda, aleluia, que eu, o Senhor, o teu Deus, aleluia, que te chamo pelo nome, aleluia, que te separei, que te escolhi, aleluia, tenho, aleluia, autoridade sobre você. Tenho autoridade sobre a tua vida. Tenho autoridade sobre a tua história. Sabe o que é que o Senhor mandou falar aqui? Aleluia. Que quando o profeta profetiza que há um reboliço, ele vê agora a mudança dentro do vale. Ele não vê o vale como ele vinha. Por quê? Porque agora estava mudado e transformado. O Senhor diz para você que você vai ver diferente. Que aquele cenário que você via, você vai ver a mudança dentro. Você vai ver a transformação sobre a ideia dentro dele. Porque assim te diz o Senhor. Aleluia. Eu não te levei dentro do vale para ele ficar do jeito que tá. Mas eu te coloquei dentro dele para haver transformação. E digo, para ti vai haver uma transformação e uma mudança, a qual tu vai olhar para o ambiente e tu vai ver o que Deus fez, o que aconteceu e o que foi mudado, porque assim te diz o Senhor, será visível, será notório, Deus fará com que os teus olhos, tá entendendo? Deus fará com que os teus olhos vejam. Deus fará com que os teus olhos contemplem. Andaí arrasou e decamarras. Iribarabaçu e dererebas. E o Senhor está dizendo para ti, aleluia, descanse. 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 Aleluia, porque enquanto você espera, eu renovo as tuas forças. Enquanto você espera, eu renovo. Eu visito. Confia. Confia. Por que tu não tem confiado? Andeia sopra calabarras. Por que tu tem se cansado? Porque muitas das vezes tu tem duvidado. Porque muitas das vezes, aleluia, você tem questionado dentro de si o que já foi falado e dito. O que já foi decretado. A única coisa que o Senhor quer é que você confie. Sabe por que você está fraquinha? Sabe por que você está cansada? Por conta disso. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Aquele que confia, automaticamente as forças são renovadas.
E o Senhor diz, eu quero renovar as tuas forças. Aleluia. Então confia. Descansa. Porque eu sou o Senhor que te visito. Eu sou o Senhor que me manifesto dentro do teu vale. Eu sou o Senhor que te mudo de nível. Arabaha sui de priya yaha. Iraba ideika soi de prasei. Eu sou o Senhor que te tomo pela mão, que te fortaleço, que te levanto, que te sustento, que te ajudo, porque tu és minha, tu és meu. Aleluia. Tu és minha, tu és meu. Eu quero que você declare. Aleluia. Eu quero que você declare. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não estou atrasada. Deus está me alinhando para viver dentro do tempo dele. Declare aí nos comentários, eu não estou atrasada. Estou dentro do tempo de Deus. Somente isso. Eu não estou atrasada, estou dentro do tempo de Deus. Sabe por quê? Porque quando nós estamos dentro do tempo de Deus, não há atraso. E você está dentro do tempo que Ele preparou para você. Amém? Glória a Deus.